Não te esqueces, és autista todos os dias. Eu uma vez disse-lhe, às vezes não acabo, estou tão cansada e não acabo de rezar. E ela disse-me, começa sempre, tu não acabares, Nossa Senhora acaba. Uma mulher corajosa, sincera, coerente, com muito amor à Igreja. Transmitia uma alegria e uma fé muito grande e muito viva, e especialmente uma devoção mariana tão grande. Vejo surgir a irmã Lúcia, que estava sentada à sua secretária, encostada à janela. Quando me vê entrar, levanta-se, abre os braços, sorriso de orelha a orelha e dizer: então a senhora é que é a nova médica que me vem tratar, que vem tratar de mim? Entre, venha, dá-me um abraço e diz-me: olha, oxalá que eu não lhe dê muito trabalho. Há uma característica que nós encontramos na irmã Lúcia em toda a sua vida, que ela nunca perdeu, foi o seu ADN fatimense. No céu há uma janelinha, no céu há uma janelinha, vê-se Fátima por ela, vê-se Fátima por ela. Quando Deus se sente triste, quando Deus se sente triste, vai sentar-se junto dela, junto dela. Portugal, ao longo da sua história, atravessou inúmeras crises e o início do século XX não foi exceção. Vivia-se um período de instabilidade política, religiosa, social e económica devido a inúmeros acontecimentos marcantes, como a queda da monarquia e a implantação da Primeira República em 1910, um sistema político de cariz liberal e laicista que defendia a separação da Igreja e do Estado e que fez com que algumas instituições passassem da responsabilidade da Igreja para a do Estado. Foi nesta altura também que se deu a expulsão das várias ordens religiosas do país, contribuindo para o fim do ensino religioso. Porém, a acrescer a toda a anarquia em que se encontrava Portugal, a Europa em 1914 torna-se palco de uma guerra mundial até 1918. Portugal, apesar dos poucos meios que tinha, entra nessa guerra em 1916 pela defesa das colónias em África, ameaçadas pela Alemanha, cujas tropas já tinham atacado as fronteiras de Angola e Moçambique. De facto, foram mobilizados vários homens portugueses para a Grande Guerra, que acabou por deixar muitas mulheres viúvas, vários órfãos e, consequentemente, muitos feridos. No meio de tanto caos, como seria possível ter alguma esperança ou paz? Numa pequena aldeia no centro de Portugal, que poderia muito bem ser Belém de Jesus, Deus observou as circunstâncias em que a humanidade vivia e confiou a 3 humildes crianças a missão de serem fermento de transformação, de modo a comunicarem a graça e a misericórdia divinas por meio de um anjo e de Nossa Senhora. Deus olhou para aquelas 3 crianças e iluminou-as. Pronto, iluminou-as. Estas 3 crianças eram Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia era a mais velha e foi ela a grande mensageira. Apenas ela comunicava com Nossa Senhora. No entanto, a história desta grande mulher começou a 28 de março de 1907, data em que Lúcia nasceu na pequena aldeia de Aljustrel, em Fátima, sendo a mais nova de 7 filhos de Maria Rosa e de António dos Santos. Fátima era uma pequena freguesia situada no concelho de Orém e foi nessa mesma localidade rural onde nasceram também os irmãos e santos pastorinhos Jacinta e Francisco Marto, primos de Lúcia. Eles eram os 3 realmente muito iguais, enfim, em alguns princípios, os princípios essenciais de uma vida humana e cristã, não é? A verdade e o bem, no fundo era isto. E Deus, claro, e Deus também. E foi isso que os uniu, digamos, dentro do parentesco natural que havia entre eles, não é? E com uma certa chefia da parte da irmã Lúcia por causa da idade. Embora
sob o ponto de vista, digamos, de conhecimento e de reflexão, o Francisco, eu diria que não ficava atrás da Lúcia. A Jacinta, coitadinha, ainda era muito pequenina, ainda não podia definir-se, digamos, mais do que sentimentalmente, digamos. Embora já soubesse também refletir alguma coisa. Agora, portanto, o que havia entre eles era realmente uma grande amizade, como se compreende, aliás, por crianças, parentesco que as ligava, e depois ali numa aldeiazinha. Era um lugar de gente simples, marcado pelo grande índice de analfabetismo, desde mulheres a crianças, incluindo os pastorinhos, que para ajudarem a família trabalhavam arduamente na agricultura e no pastoreio, dos quais lhes vinha o sustento. A pequena Lúcia, aos 7 anos, começou a ter a responsabilidade de tomar conta do rebanho da família. A fé foi sempre um valor presente na família de Lúcia. Era uma família simples, sempre dedicada ao trabalho do qual viviam e que transmitia os valores cristãos aos seus filhos. Mesmo não frequentando a escola, os pais de Lúcia enriqueciam os filhos com uma educação completa. E Lúcia, aos poucos, em vários momentos da sua infância, ia aprendendo o valor da felicidade ao partilhar o pouco que se tem com o outro. A relação da família naquele tempo aqui em Fátima com a Igreja era uma relação absolutamente única, quer dizer, estava no ADN da família a sua vivência cristã. Não era somente a participação nos sacramentos, a catequese, a primeira comunhão, o matrimónio, o batismo, bem entendido, mas era viver da fé, viver ao ritmo da Igreja naquele tempo. E a própria identidade das pessoas, a formatura, a formação, a estrutura da própria pessoa era uma estrutura, como digo, de ADN, de fé. Uma pessoa era cristã, quer dizer, era uma pedra viva na construção desta igreja, concretamente a Igreja de Fátima. Tanto Maria Rosa, a mãe de Lúcia, como António, seu pai, tinham papéis bastante importantes na formação de cada filho. Sempre que necessário, a mãe docemente repreendia e educava, tanto com amor como com firmeza. Na sua casa era hábito, após um dia de trabalho, a família reunir-se para reviver os vários momentos do dia, o que também servia para educar. Lúcia crescia e absorvia com bastante admiração a sabedoria dos pais. O ambiente familiar antes das aparições era de uma extrema leveza. Portanto, a família da Lúcia, das famílias naquele tempo, na sua generalidade, viviam da fé, viviam do ADN. E então, não só na prática cristã, mas na própria estruturação da sua vida social, dos seus comportamentos, da sua vida social, a que tinham, de facto, este sentido. Vivia-se assim, na harmonia, na paz, escutavam-se os avisos, as informações do Senhor Prior, as intenções, e isto era de facto constitutivo da vida das famílias. O ritmo familiar era não só o trabalho, mas era também a presença na igreja, a presença na Eucaristia, a presença nos sacramentos. Esta caridade é amor expresso já em casa, que depois vai fazer dos filhos, e concretamente a irmã Lúcia vai-lhe dar o caminho. A aparição de Nossa Senhora foi, digamos, a vitamina. Foi a vitamina para o percurso, para a vida religiosa, para sair daqui, em primeiro lugar, para a vida depois nas Doroteias e depois na vida do Carmelo. No entanto, tudo mudou em 1915, quando Lúcia, juntamente com as suas companheiras, avistou um vulto, uma figura que não se identificou. Para os adultos eram tolices de crianças. Foi só em 1916 que esta figura, branca como a neve, se identificou como sendo o anjo da paz,
em 3 momentos, perante Lúcia e os seus primos, Francisco e Jacinta. Estas aparições de 1916 ficaram no segredo dos 3 primos, que iam colocando em ação cada ensinamento do Anjo da Paz. Ainda assim, nada os preparara para a manifestação do céu que estava para acontecer. A 13 de maio de 1917, apareceu uma senhora mais brilhante que o sol, que os convidou a aparecerem naquele mesmo local nos meses seguintes, a cada dia 13 até outubro. Excepcionalmente, em agosto, a aparição aconteceu no dia 19 e num outro local, devido ao facto de os pastorinhos estarem retidos em Orém pelo administrador do concelho. Cada aparição, quer do anjo, quer de Nossa Senhora, trouxe de maneira peculiar na sua mensagem a preocupação com a salvação da humanidade, tendo como fio condutor a oração, a penitência e a reparação como os meios eficazes para uma verdadeira conversão. Nestas aparições, Lúcia ocupa um lugar especial. A partir das aparições, as vidas dos pastorinhos foram transformadas num ato total de amor e de entrega a Deus. Neste período, é notória a incansável manifestação da fidelidade de Deus que intervém na história com desígnios de misericórdia, firmando a aliança com o seu povo. A resposta de Deus em tempo de crise é a santidade. Ele suscita santos. Os pastorinhos responderam a esse amor, sendo verdadeiros testemunhos de virtudes heroicas em vida e evidenciadas após as aparições. E no caso de Francisco e Jacinta, apesar das suas curtas vidas, tiveram já o reconhecimento da Igreja. Eu penso que, apesar de eles serem 3 e os 3 terem testemunhado a visão de Nossa Senhora, a aparição de Nossa Senhora, cada um deles tinha uma vocação especial. Deus tinha algo que pedia a cada um deles, ao Jacinto, ao Francisco e à Lúcia. No caso da irmã Lúcia, foi aquela que ele escolheu para divulgar a mensagem de Nossa Senhora. Foi aquela que ficou cá mais algum tempo, foi aquela que nos deu a conhecer o que é que Nossa Senhora disse, quais foram os pedidos de Nossa Senhora, qual era esta mensagem. Daí ela ter uma responsabilidade muito grande e daí se calhar ser mais privilegiada, podemos dizer assim, com o ver, o ouvir e o falar. Ao mesmo tempo, a coragem dos 3 pequenos pastorinhos, a Lúcia era a mais velha, mas era criança também, e ao mesmo tempo, não só uma convicção, mas a perseverança, a clareza, a coragem contra, porventura, opositores. E, finalmente, o grande sinal, porque em outubro de 1917 tinha sido anunciado 90 dias antes, que muita gente não queria acreditar, mas Deus faria ver um sinal para quem quisesse. Isso é fantástico. Eu até considero hoje que a mensagem de Fátima, que é um complemento à luz da Bíblia, da Revelação, tem muita força da atualidade. Lúcia viveu mais algum tempo. Foram, na verdade, 97 anos, que viveu para realizar a grande e especial missão que Deus, por meio de Maria, lhe havia confiado. A fé, base sólida da sua família, ajudou-a a preparar-se para responder com capacidade às dúvidas, às incompreensões, às perseguições, aos sofrimentos e às contrariedades da vida, permanecendo sempre fiel à verdade. Após estes episódios, a vida de Lúcia transformou-se. Nas suas memórias, descreve que a casa começou a perder vida e realmente a relação familiar já não era a mesma, principalmente a relação com a sua mãe, Maria Rosa, que foi sempre, todavia, uma peça fundamental na vida de Lúcia, a sua filha mais nova. A irmã da Lúcia era uma mulher extremamente séria e muito forte, temperamentalmente muito forte. Era inteligente, tinha uma certa capacidade de governação, até parece que quem governava a casa era ela e não o marido.
E, portanto, tinha um sentido de responsabilidade muito grande. A casa da família Santos começou a receber imensas pessoas, todas à procura de respostas sobre as aparições. Quem sofria era a mãe de Lúcia. O seu pai esquivava-se desses interrogatórios e só aparecia depois de saber que já não estava lá ninguém. Lúcia acabava por receber da mãe bufetadas ou levava até com o cabo da vassoura, pois a ela se atribuíam as culpas pelo sofrimento porque toda a família estava a passar. Lúcia acabava por sofrer em silêncio. Sentia-se cada vez mais sozinha, sentia que os pais já não gostavam dela. De repente, deixara de ser a menina mais nova, a rainha da casa e mimada por todos. Era duro para uma criança. Via-se culpada por todo o mal que acontecia à família. O seu alento estava no coração da Mãe do Céu. Todas as aparições, quer as do anjo, quer as de Nossa Senhora, apesar de terem ocorrido em períodos distintos, aconteceram numa perfeita unidade. Não é possível separá-las, pois a mensagem encontra-se interligada. A história de Fátima divide-se em 3 ciclos. O ciclo angélico, que diz respeito às 3 visões do anjo, em 1916, em que o anjo da paz mostrou a importância da oração diária e dos sacrifícios. Ensinou algumas orações que nos chegaram até aos dias de hoje e ainda a comunhão que deu aos pastorinhos. Estas aparições constituem um itinerário pedagógico, uma preparação para as aparições de Nossa Senhora que ocorreriam no ano seguinte. O ciclo mariano corresponde às 6 aparições da Virgem Maria ocorridas de maio a outubro de 1917. A mensagem trazida por Nossa Senhora passa essencialmente pelo apelo insistente à fé em Deus, manifestada através da oração, da conversão, da penitência e da reparação das ofensas cometidas contra o coração de Jesus e de Maria. Nestes colóquios com os pastorinhos, Nossa Senhora exaltou a importância da oração diária. Rezai o terço todos os dias. A oração salva almas, finda a guerra, traz a paz ao mundo e, consequentemente, a renovação da esperança nos corações. Na aparição de 13 de junho, Lúcia pediu a Nossa Senhora para os levar para o céu. E ela respondeu docemente: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. É por isso que Lúcia é a única protagonista das aparições ocorridas em Espanha de 1925 a 1929, também conhecidas como o ciclo Cordi Mariano. Nestas aparições, Lúcia recebe de Deus o carisma profético para difundir pelo mundo a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora cumpriu a sua palavra. Os primos de Lúcia partiram para o céu. A dor era imensa, pois já não tinha os seus queridos amigos e confidentes. No entanto, a sua dor torna-se maior quando vê partir também o seu pai, vítima de pneumonia. De repente, todos os peregrinos, fiéis ou apenas curiosos, figuras civis entre outros, desejavam vê-la e falar-lhe, pois ela era a única vidente viva. Lúcia permaneceu sempre fiel à missão que lhe foi confiada e enfrentou todos os desafios e provações com valentia. Eu penso que é uma das grandes virtudes dela. A Lúcia também recebeu aqui, digamos que, o biberon da fé. E depois foi fiel ao longo de toda a sua vida, não é? Foi fiel numa clareza grande da obediência. Claro que isto veio iluminado, veio fortalecido pela aparição de Nossa Senhora, que ela recebeu como recado e quis sempre fiel à Senhora, numa fidelidade a toda a prova. Não queria magoar a Senhora, queria fazer aquilo que Nossa Senhora quisesse e aquilo que Nossa Senhora lhe indicasse. Dom José Alves Correia da Silva, bispo de Leiria, tinha o propósito de proteger Lúcia de tantos olhares e de lhe dar a oportunidade de estudar.
propôs assim à pastorinha a ida para o Colégio de Vilar, no Porto, onde ingressaria e lá permaneceria incógnita. Apesar de contente com a proposta, era necessária a aprovação da sua mãe. Contudo, ao refletir sobre esta mudança e os sacrifícios que esta implicava, Lúcia começou a sofrer em silêncio. Mesmo com o coração a sangrar, Maria Rosa atendeu ao conselho do Sr. Bispo, permitindo então a ida da sua filha mais nova para o Porto. Ora, estamos aqui no Terreiro da Sé, como é conhecido, que é o pátio onde se encontra, atrás de mim, como podem ver, a Catedral do Porto. Do lado, aquele edifício branco que vem, que é a Casa do Cabido do Porto. E deste lado, do outro lado, portanto, o Paço do Bispo do Porto. Portanto, a história deste edifício branco cabido está intimamente ligada com José Alves Correia da Silva. Porquê? Porque ele foi cônego da Sé do Porto. E daí a relação dele e toda a história de Lúcia relacionada com o Porto. Antes da sua partida, pela manhã, Lúcia foi à missa na paróquia e depois visitou os locais das aparições a fim de se despedir. Sentia um peso imenso só de pensar em deixar a sua família, a sua terra. Chegou à Cova da Iria em lágrimas, pedindo interiormente perdão a Nossa Senhora por não ser capaz de manter o seu sim, dado a 13 de maio de 1917. As dúvidas permaneciam até que, como lhe havia prometido, a Mãe do Céu lhe apareceu pela 7ª vez, a 15 de junho de 1921, atendendo às suas lutas interiores. Foi o dia 15 de junho de 1921. Vista a minha luta e indecisão e o arrependimento do sim que antes tinha dado, a incerteza do que iria acontecer, a resolução de voltar atrás. O conhecimento do que deixava e a saudade a desgarrar-me o coração. Esse adeus a tudo no desabrochar da juventude, onde um belo futuro me sorria na casa da minha querida Senhora Dona Assunção Avelar e outras que me ofereciam o carinho maternal com que me tratavam e a que eu correspondia com igual afeto. Deixar tudo e a casa paterna por uma incerteza do que iria acontecer oprimia-me o coração e fazia-me pressentir o que nem queria pensar. Podia lá ser? Perguntava a mim mesma. Não, digo à minha mãe que não quero ir. E com não aparecer amanhã em Leiria, tudo está resolvido. Depois volto para Lisboa, para Santarém, para a casa da minha querida Senhora Dona Adelaide, ou para Leiria, para as Senhoras Patrício. Em qualquer dos sítios estou muito melhor. Posso estudar e conseguir um bom futuro. Para onde o Senhor Bispo me quer levar, não sei como será. É com a condição de não voltar mais a casa. Por isso, não voltarei mais a ver a família, nem estes lugares benditos. Cova da Iria, Loca do Cabeço, Valinhos, Poço do Arneiro, a igreja onde fica o meu Jesus escondido e onde tantas graças tenho recebido. O sorriso da minha primeira comunhão. Vila Nova de Orém, onde fica a Jacinta, o cemitério onde ficam os restos mortais do meu querido pai e de Francisco. Nunca mais voltar a pisar esta terra abençoada, para ir, sabe Deus para onde. Sem nem sequer poder escrever diretamente a minha mãe. Impossível, não vou. Recordava assim esse mais belo dia 13 de maio de 1917, em que tinha dado o meu sim, prometendo aceitar todos os sacrifícios que Deus quisesse enviar.
E esta recordação era como que uma luz no fundo da alma, um escrúpulo que não me dava paz e me fazia verter uma torrente de lágrimas. Assim solícita, mais uma vez descestes à terra, e foi então que senti a tua mão amiga e maternal tocar-me no ombro. Levantei o olhar e vi-te. Eras tu, a mãe bendita, a dar-me a mão e a indicar-me o caminho. Os teus lábios descerraram-se e o doce timbre da tua voz restituiu a luz e a paz à minha alma. Aqui estou pela 7ª vez. Vai, segue o caminho por onde o Senhor Bispo te quiser levar. Essa é a vontade de Deus. Repeti então o meu sim, agora bem mais consciente do que no dia 13 de maio de 1917. Recordei a minha querida Nossa Senhora do Carmo e nesse momento senti a graça da vocação à vida religiosa e o atrativo pelo claustro do Carmelo. Tomei por protetora a minha querida Soror Teresinha do Menino Jesus. Dias depois, por conselho do Senhor Bispo, tomei por norma a obediência e por lema as palavras de Nossa Senhora narradas no Evangelho. Fazei tudo o que Ele vos disser. Há uma característica que nós encontramos na irmã Lúcia em toda a sua vida, que ela nunca perdeu, foi o seu ADN fatimense. Isto é, a constituição da sua pessoa como sendo Fátima, no seu modo de falar, nas suas expressões, no seu caráter serrano, a seriedade de vida, o compromisso da palavra, tantas coisas que caracterizaram a vida de Lúcia. E foi também esta característica que a fez vir à igreja para despedir-se de Nossa Senhora. Ela tinha, segundo a mesma irmã Lúcia conta nas suas memórias, sabendo que ia deixar Aljustrel, ia deixar esta terra, ela teve a intenção de ir despedir-se aos lugares que lhe estavam no coração. Os Valinhos, a Roca, a Rocha, como ela diz, a Cova da Iria e também a Igreja Matriz, que lhe estava tão no coração. Não sabia para onde ia para a aventura. Eu sabia que ia para o Porto, mas pouco mais sabia. Ela não vai como uma resposta a uma recomendação, a um pedido do Bispo. É uma ordem do Bispo. É uma ordem do Bispo de então, e ela aceita, com a sua mãe, aceitam, como sendo a autoridade da Igreja, a mostrar-lhe caminhos. Mostrar-lhe caminhos. E ela, com sofrimento, com saudades, como digo, era serrana e vivia as circunstâncias desta terra, ela então veio despedir-se e diz ela mesma nas memórias que saiu daqui desta igreja com as lágrimas a correr. Nesta aparição, Lúcia vê a vontade de Deus para si manifestada nas autoridades eclesiais. Obedecendo a Deus, reafirma o primeiro sim, renovando-o não só com mais força, mas também com mais consciência. Como Deus lhe pedia tanto, também lhe deu muito. E como Deus lhe estava a pedir um sacrifício tão grande, o de deixar a família, todas as pessoas que ela conhecia, ir para o completo desconhecido, Nossa Senhora também lhe quis dar aquela graça, aquela consolação, aquele carinho maternal de que estava com ela, de que ela podia ir até ao fim do mundo, mas que iria sempre com a presença, com o amor, com a companhia da mãe. A pastorinha recorda o passado como uma graça de Deus, tanto que foi ali que sentiu o primeiro sinal à vocação religiosa. Reaviva a sua devoção a Nossa Senhora do Carmo e a atração pelo Carmelo, tomando como sua protetora
Santa Teresinha do Menino Jesus. E que essa vocação se realizaria numa vida de entrega no silêncio e na clausura de um mosteiro. Ela ainda não sabia qual, mas teve a intuição de se lembrar de Nossa Senhora do Carmo, que está logicamente ligada ao Carmelo. Também porque as irmãs cuidavam do altar de Nossa Senhora do Carmo e ela tinha alguma afinidade com a devoção a Nossa Senhora do Carmo. Portanto, ela conhecia. Mais tarde conheceu também Santa Teresinha, que ela depois nos diz, nesse mesmo texto, que tomou como padroeira, uma carmelita. Tudo isso era muito importante. E à medida que a irmã Lúcia ia conhecendo o Carmelo, ia-se apaixonando, digamos assim, por este carisma, ao ponto de ela achar que era aí que cumpriria esse plano de amor e felicidade que Deus tinha para ela. Por exemplo, quando a irmã Lúcia se despede da mãe para ir para o Porto, a mãe diz-lhe: vai, filha, porque se é verdade aquilo que tu disseste, vais ser muito feliz, mas se não é, vais ser uma desgraçada. E ela dizia, já a velhinha, no fim da vida: e eu sou muito feliz, e sempre fui muito feliz. E sentia-se na irmã Lúcia aquela tranquilidade, aquela serenidade de quem fez o que devia ter feito, quem cumpriu a missão que devia ter cumprido, de quem foi fiel a Deus. Deus dá-nos alento, contudo, a cruz permanece, assim como os sofrimentos. Por fim, Lúcia despediu-se de sua mãe na estação de Leiria, partindo em lágrimas com destino ao Porto. Numa vida constantemente marcada por viagens, saídas, partidas, chegadas, não podemos deixar de falar ou de estar na estação de São Bento no Porto. A estação de São Bento do Porto é o local onde a irmã Lúcia chega ao Porto pela primeira vez de comboio, vinda desde a sua cidade de Lisboa e depois vinda de Aljustrel. A pastorinha começou a sua vida mais retirada do mundo no asilo de Vilar, no Porto. É nesse mesmo local que também começa a escrever o primeiro relato das aparições. Estamos aqui no interior da capela do que é vulgarmente conhecido por Asilo de Vilar, para onde Lúcia de Jesus veio ainda muito jovem, por volta dos seus 14 anos, para a cidade do Porto. Aqui era o Instituto Van Zeller, orientado e gerido pelas Irmãs Doroteias. E é aqui também que, por força dessa entrada aqui de Lúcia de Jesus, ainda muito jovem, que ela entrará para o mundo das Doroteias, que será o seu durante largos anos. É aqui que ela tem que ocultar a sua identidade e deixa de ser Lúcia para passar a ser Maria das Dores, precisamente porque o objetivo era resguardá-la da situação que então se vivia, porque ela tinha estado numa primeira fase, seria a ideia de que ela prosseguisse estudos e educação em Lisboa, mas provavelmente, dadas as circunstâncias políticas de Portugal no contexto da Primeira República e do aumento da violência política, talvez Dom José Alves Correia da Silva, que, tendo fortes ligações aqui à cidade do Porto e conhecendo muita gente e tinha sido cônego da sé do Porto, sabia que Lúcia poderia estar resguardada e apoiada aqui na cidade do Porto. Na congregação das Irmãs Doroteias, Lúcia finalizou os seus estudos, acabando por receber uma formação básica, porém necessária para a vida que ainda tinha pela frente. Nesse período, contou com a ajuda de senhoras que a levavam de férias para que se fortalecesse. Eu tive a graça de nascer no seio de uma família que gozou do privilégio de ser considerada a família da irmã Lúcia. E como é que isso aconteceu? Pelo facto de a irmã Lúcia, ainda Lúcia, pequena vidente de Fátima, ia passar férias com o seu Dom José Correia da Silva, bispo de Leiria, para a Quinta da Formigueira, perto de Braga. Quando o senhor bispo tinha que sair em pastoral, ou de alguma maneira tinha que se ausentar até para a Diocese de Leiria, a irmã Lúcia, na altura a pequena Lúcia, ficava com a família Vasconcelos. O desejo de Lúcia de entrar na vida religiosa prevalecia no seu íntimo. A oportunidade de pedir o consentimento de sua mãe surgiu numa das férias em Braga. Embora o desejo de Lúcia fosse a vida carmelita,
A 24 de outubro de 1925, com apenas 15 anos, sai de Portugal numa viagem de comboio para o país vizinho, onde iniciará o postulantado no Instituto das Irmãs de Santa Doroteia. E depois será também o local de onde ela irá partir para a Galiza, para começar a sua vida religiosa. Porquê? Porque no contexto em que ela estava da Primeira República, as ordens religiosas tinham sido extintas em Portugal. E se ela queria seguir a vida religiosa, não lhe restava outra solução senão ir para a Espanha, para a Galiza. E é nessa constante ida e vinda, chegadas, partidas, que se conta um pouco da história de vida dela. E aqui é um local onde uma jovenzinha chega pela primeira vez e mais tarde, com diferentes estados de espírito, vai se entregando a Deus, partindo para o desconhecido, a irmã, aquela que depois é a irmã Lúcia. Desde essa mesma data, a sua vida foi repartida entre Pontevedra e Tui, até 1946. Serão 3 as aparições ocorridas na Galiza: de Nossa Senhora em 1925, do Menino Jesus no ano seguinte em Pontevedra e no ano de 1929, tanto da Santíssima Trindade como de Nossa Senhora. Nossa Senhora não disse tudo, vai dizendo tudo, aquilo que nós precisamos em cada tempo, em cada circunstância. A primeira aparição aconteceu a 10 de dezembro de 1925. Nossa Senhora trazia uma nova mensagem para Lúcia. Diz a todos aqueles que durante 5 meses, no primeiro sábado, se confessarem, recebendo a Sagrada Comunhão, rezando um terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos mistérios do Rosário, com o fim de me desagravarem, que eu prometo assistir-lhes na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação das suas almas. E foi então que ela se dirigiu à nossa irmã Lúcia para que ela fosse a interlocutora e transmitir ao mundo aquilo que ela ia aqui pedir. E o que ela pediu foi a devoção dos 5 primeiros sábados. A sua mãe foi a primeira confidente deste desejo de Maria. A irmã Dores, como Lúcia era conhecida entre as irmãs doroteias, escreveu uma carta à sua mãe para lhe dar a conhecer esta vontade a 24 de julho de 1927, convidando-a a entrar também nesta corrente de reparação. Foi muito importante a devoção dos primeiros sábados, que a irmã Lúcia transmitiu imediatamente ao confessor, depois à superiora, e a primeira pessoa a quem ela tentou convidar e, de certa maneira, cativar para esta devoção foi a mãe, precisamente numa carta em que ela escreve à mãe e lhe diz como é que se fazia, mas convida a mãe para fazer a confissão, a comunhão, a reparadora, para oferecer por as intenções da reparação do coração imaculado de Maria. Ela praticamente diz à mãe como é que se faz a devoção dos 5 primeiros sábados, e a mãe começou a fazer isso, e foi a partir daí que a devoção começou-se a espalhar, porque ainda demorou algum tempo até ser aprovada, digamos assim, pela Igreja, mas foi importante e hoje é uma das práticas de devoção mais importantes a Nossa Senhora, a devoção dos 5 primeiros sábados, que a irmã Lúcia praticou toda a vida e que continua sempre a difundir e a dar a conhecer ao longo da sua vida, até em pagelas que ela mandava nas cartas, quando escrevia. Enfim, foi uma apóstola, sem dúvida, do coração imaculado de Maria. Porque neste pátio aconteceu um episódio que vem completar o que se passou lá em cima, no quarto da nossa irmã Lúcia, agora feito capela, como se sabe. E então, a nossa irmã Lúcia tinha a responsabilidade da limpeza da casa e um dia desceu estas escadas e veio despejar o balde do lixo aqui neste pátio. A certa altura, por este portão verde que está ali, entrou uma criança que aparentava a idade de 12 anos. Naquela altura, a nossa irmã Lúcia era catequista. Era catequista naquela igreja Santa Maria Maior, que fica mesmo ali, ao lado desta casa. E entrou a criança
E ela, como uma boa catequista, começa a estabelecer um diálogo com ela e a perguntar-lhe se ela não queria ir à catequese. Então convidou-a a ir à catequese. Mas a criança não disse que sim, nem disse que não. Ouviu e retirou-se. Passado um tempo, a nossa irmã Lúcia veio fazer o mesmo trabalho e aparece a mesma criança que entrou ali, por aquele portão. A Lúcia reconheceu que era a mesma e depois começa por lhe chamar a atenção porque é que ela não tinha ido à catequese. Se ela sabia a Ave Maria. E ela, a criança, não disse que sim, nem que não, mas assinou que sim, que sabia. Sabia o Pai Nosso. Também assinou com a cabeça a dizer que sim. A nossa irmã Lúcia continua a perguntar: mas então tu, porque é que não vais à catequese? E aquela criança voltou-se para ela e diz-lhe assim: e tu já fizeste aquilo que eu e a tua mãe te pediram lá em cima, no teu quarto? Espalhar no mundo a devoção dos 5 primeiros sábados? A Lúcia reconheceu que era Jesus. A irmã Lúcia tinha uma facilidade para escrever, apesar da sua linguagem simples, e trazia uma incrível bagagem que ultrapassava a capacidade intelectual dos demais. Lúcia tinha visto e sentido a beleza de Deus através de Nossa Senhora. Em terras espanholas, escreveu as 4 primeiras memórias, a primeira em 1935, a segunda em 1937, por fim, as últimas memórias em 1941. E depois temos os seus escritos pessoais, o que é conhecido normalmente pelos diários, a que ela dá o nome de O Meu Caminho. Esses escritos também foram feitos, ela também os escreveu por obediência ao bispo. Esses escritos estavam guardados por ela, nunca ninguém os tinha lido, nem as superioras, nem o confessor, nunca ninguém tinha tido acesso a esses escritos, e só depois dela morrer é que, de facto, nós, quando abrimos o processo de beatificação, vamos pegar e vamos perceber a obra-prima que está ali, onde ela se dá muito a conhecer, onde ela fala coisas muito simples, onde ela conta coisas da sua vida, vai relatando ao longo da vida e de facto mostra-nos quem era de facto a irmã Lúcia, esta alma de Deus e ao mesmo tempo esta alma muito simples que vivia as coisas mais normais da vida. A primeira vez que a irmã Lúcia fez uma promessa à Nossa Senhora foi quando a mãe esteve doente. E ela prometeu a Nossa Senhora que, se curasse a mãe, que iria ela e as irmãs de joelhos até ao local da aparição, na Cova da Iria. O caminho que hoje ainda os peregrinos fazem de joelhos. A irmã Lúcia foi a primeira e foi precisamente porque a mãe estava doente. E Nossa Senhora curou a mãe melhorou. E ela mais uma vez chega ao pé da mãe e pergunta: "Oh mãe, então agora já acredita?" E a mãe diz: "Ainda não, filha, ainda não acredito." E isto era uma dor muito grande para o coração da irmã Lúcia, precisamente porque ela sabia que estava a dizer a verdade. Aquela que nunca se atreveu a confessar-se crente na verdade das aparições, viu-se perante a verdade ao entrar na luz eterna. Maria Rosa, mãe de Lúcia, partiu para o céu a 16 de julho de 1942. Era o dia da festa de Nossa Senhora do Carmo. Ficaram na memória o seu companheirismo, principalmente nas aflições de sua filha, como também as suas incredulidades perante as aparições. A mãe era uma senhora íntegra na sua vida humana, como chamamos valores, qualidades humanas e qualidades cristãs. Sua mãe era íntegra. Não se podia permitir que na sua casa houvesse uma menina, e a mais nova, que fosse mentirosa. Isso era absolutamente inadmissível. Não podia ser. E até ao ponto em que a mãe da Lúcia diz: "Vamos ao senhor prior, tu a ele vais-lhe dizer a verdade." Portanto,
a força da opção de vida, a mãe da Lúcia queria que a filha fosse verdadeira, que fosse cumpridora da verdade e não que andasse a mentir. A mãe não entendia ainda e não entendeu durante quase toda a vida que na sua casa pudesse ter uma filha, a mais nova, que Nossa Senhora pudesse ter aparecido e entregue uma mensagem tão extraordinária. Claro que são coisas do céu, são escolhas, são tudo isso. Em 1943, o estado de saúde da irmã Lúcia agravou-se. Temendo pela sua vida, o bispo de Leiria deslocou-se a Tui para a visitar. Nessa mesma visita, ordenou-lhe que escrevesse a terceira parte do segredo. Apesar de se sentir na obrigação de executar essa mesma ordem, Lúcia precisa de saber qual é a vontade de Deus. Numa ida à capela, apareceu-lhe uma mão amiga, carinhosa e maternal, que lhe toca no ombro. Era a querida Mãe do Céu, que lhe dizia que podia obedecer à ordem do Sr. Bispo. Assim, a 3 de janeiro de 1944, de joelhos, apoiada sobre a cama, escreve a terceira parte do segredo. Após então as várias hesitações e lutas internas, Lúcia acaba por escrever o tal manuscrito, revelando então esse texto importante, coloca no envelope, e é esse envelope que ela traz, entrega-o aqui precisamente a um portador que depois o fará chegar ao bispo e que por sua vez chegará ao Papa, onde ficará então guardado, reservado, até à sua revelação mais tarde, há muitos anos depois. A 16 de maio de 1946, regressa a Portugal, passando a viver no Colégio do Sardão, na cidade do Porto. Provavelmente terá entrado por este portão mesmo que a irmã Lúcia volta a Portugal definitivamente, para depois que a história prossiga em Portugal. Nesse mesmo mês, volta à sua terra natal pela primeira vez desde que partira, em 1921. Sendo a mãe da instituição onde ela já se encontrava há várias décadas, há 20 e tal anos atrás, a Ordem Doroteia, que a acolheu, que ela amava, mas que foi aqui também que ela teve que pensar e escolher inspiração para o passo difícil que poderia ter que tomar, a decisão de ir ou não para o Carmelo. E, portanto, neste local, aqui nesta capela, é onde ela vem pedir conselho a Deus, mais uma vez, para um passo decisivo da sua vida. E isso ocorre a partir do início de 1947. Em 1947, quando se começa a desenvolver e a precipitar a questão da mudança de Lúcia das Doroteias para a Ordem Carmelita, foi neste preciso local aqui na Sé que se dão uma série de reuniões com o Bispo do Porto. E foi um dia interessante como Deus faz as coisas, porque foi por intercessão sempre do Coração Imaculado de Maria. E um dia um padre dominicano foi lá às Irmãs Doroteias para pedir à irmã Lúcia que lhe desse indicações para ele fazer uma imagem do Imaculado Coração de Maria. E as superioras deram indicação à irmã Lúcia para falar com aquele dominicano. Ele esteve lá 3 dias, nas Doroteias, em que a irmã Lúcia privou de mais perto com ele, deu-lhe as descrições, conforme tinha visto Nossa Senhora, como é que era, como é que estava, a posição das mãos, etc, etc. E no meio dessa conversa toda, havia sempre irmãs que estavam também presentes, mas houve uma vez em que o padre dominicano lhe disse que dali, quando saísse do pé dela, ia para Roma e ia ter uma audiência com o Santo Padre. E ela já não conseguiu esquecer aquilo. E assim que conseguiu estar um bocadinho a sós
com esse padre dominicano, ela perguntou-lhe se ele podia levar uma carta ao Santo Padre, uma carta fechada, precisamente onde ela falava da sua vocação e do seu grande desejo da vida do Carmelo, porque ela sabia que se escrevesse essa carta com o conhecimento das superioras ou do bispo, eles não iam deixar passar, porque não acreditavam que esse fosse o caminho dela. E então esse padre dominicano foi providencialmente colocado no caminho através da imagem do Coração Imaculado, que não se chegou a fazer, porque a primeira imagem é aquela que ela fez depois já estando aqui no Carmelo. Ofereceu-se e sim, ele levou-lhe a carta ao Santo Padre. E foi através desse percurso que o Santo Padre escreveu ao Bispo do Porto, e a irmã Lúcia escreve a carta em fevereiro e em abril já tem a resposta. Já está tudo a ser encaminhado pelo Bispo para que se abram, digamos assim, as portas do Carmelo para ela fazer esse translado, que não foi também logo imediatamente, mas isso já significou uma grande batalha vencida por parte da irmã Lúcia. Resultado de um desejo antigo e de uma persistência infatigável, no dia 25 de março de 1948, Lúcia entra para o Carmelo de Santa Teresa, em Coimbra. No céu há uma janelinha, no céu há uma janelinha, vê-se Fátima por ela, vê-se Fátima por ela. Quando Deus se sente triste, quando Deus se sente triste, vai sentar-se junto dela, junto dela.